E aí galera, beleza? Cara, um inscrito me pediu para fazer um vídeo resposta ao Odnilson sobre aquele vídeo que ele fala sobre a poligamia e sobre os homens serem obrigados a casarem com as suas cunhadas, né, viúvas no Velho Testamento. Vamos lá, o primeiro erro que ele comete nesse vídeo, né, e o mais grave, é o anacronismo, né, que seria você julgar um fato histórico do passado com a sua perspectiva de hoje. A grosso modo é isso, tá bom? Vamos lá, segundo caso, nós temos que ver que a intenção de Deus não era a poligamia, entendeu? Tanto que, se você pegar em Gênesis, logo no começo, diz: Deus criou Adão e Eva, e não Adão e Evas. Se a intenção era a poligamia, né, ele teria feito mais de uma mulher para Adão, e como ele fez uma só, dá a entender que a ideia primordial seria uma só, né? Seria a monogamia, beleza? Só que como teve o pecado de Eva, isso, aquilo, outro, tal, e aconteceu, o homem caiu em pecado, né? A humanidade caiu em pecado, então ficou meio complicado, né? Trouxe morte, e com as mortes vieram as guerras, né? E nas guerras morriam-se muitos homens, e aonde eu quero chegar com tudo isso? A gente tem que entender que hoje, tá? Nós temos um número aproximadamente de 52%, 50,2% de mulheres contra 49,8% de homens no mundo, tá? E vamos notar isso, que na China e na Índia eles dão muito mais preferência por homens. E na China, por exemplo, existem mais homens do que mulheres. Na Índia eu não sei direito, mas eu sei que na China tem, entendeu? E se eu não me engano chega a quase 1% a mais, ou até mais de 1% de homens. E falando de China, cara, quando você fala de 1%, eu tô falando de milhões de pessoas. Então são milhões de homens a mais do que mulheres. Beleza? Vamos lá então. Voltando ao passado, nós vamos ter guerras onde os homens morriam muito mais, e nós temos a mulher também como mercadoria, como a gente pode ver que Jacó trocou o trabalho pelo direito de se casar com a esposa dele, né? No caso ele teve que casar com duas, porque o sogro dele meio que deu uma pegadinha do malandro, tá ligado? Então vamos lá. Então o que acontece? Né? Existe um número muito maior de mulheres do que homens na época. Só que acontece, naquela época, uma mulher não era dona de terras, ela não tinha como se prover sozinha. Beleza? Tem que entender isso. Até hoje, né, seria um pouco difícil, você pode ver no Oriente Médio lá, não existem mulheres solteiras independentes, né, pelo menos na grande maioria, nos países menos desenvolvidos. Naquela parte da África, o norte da África até tem, né, que tem um melhor IDH do Oriente Médio e da África. Mas no centrão mesmo ali do Oriente Médio, você pode ver que é muito difícil isso acontecer. Tá? E o que acontece? Naquela época, ou uma mulher adulta, já de certa idade, ou ela era esposa, ou ela era prostituta. Você tá entendendo? E uma mulher viúva que morreu, vamos supor, ela casou com um rapaz, aí vamos voltar ao lance da cunhada, tá? Uma mulher solteira não, desculpa, viúva, que não tinha filhos, ninguém ia querer casar com ela, tá ligado? Porque eles davam privilégios para as virgens. Então como é que a gente resolve isso, cara? Você vai deixar uma mulher que se casou bonitinho, no presídio da religião, virar puta? Cara, não dá. Entendeu? Qual foi a solução achada então? Bem, ela é obrigada, né? Ela é obrigada não, desculpa. O irmão, né, é obrigado a casar com a esposa do irmão morto, ou então suscitar, como é que fala? Filhos para dar descendência a ele. Porque o filho ia cuidar da mãe quando ele ficasse adulto. Você entendeu? A ideia é essa. A mulher, ela era sempre cuidada, ou pelo pai, pelo irmão, ou pelos filhos. Tá? Eu vou ter que dar um corte aqui agora, espera um pouquinho. Então, voltando aqui, eu acho que com essa pequena explicação já deixei bem claro, né, que a intenção não era poligamia, foi uma questão mais de necessidade, né, a permissão da poligamia. Mas, para ser intelectualmente honesto, na Bíblia não existe nenhum lugar onde fala o marido tem que ficar com uma só mulher. Tá? Eu posso dar citações de várias, né? Por exemplo, vou dar citações aqui. Gênesis 2:24 do Velho Testamento. Tá? Deuteronômio 17, 14 a 20 e 1 Reis 11,
do 3 ao 4, tá? Primeiro Reis, não sei se eu citei. Então, o que acontece? Nessas citações, ele dá a entender também que Deus, a intenção de Deus era realmente a monogamia, mas infelizmente, né, por situações da época e situações, acabou tendo que ser permitido, tá, a poligamia. Então, no Novo Testamento, cara, eu não vou nem citar porque tem um monte, velho, tá ligado? Você tem aí em Timóteo, Tito, Efésios, por exemplo, tem lá a citação, e o homem é a cabeça e a mulher o corpo. E não, o homem é a cabeça e as mulheres são o corpo. Você tá entendendo? Então eu acho que eu deixei bem claro isso, tá? Que a intenção era monogamia, mas por situações acabou sendo bigamia, né? Permitido a bigamia ou a poligamia. E por favor, Adnilson, não cometa anacronismo, tá? Porque isso é uma coisa muito feia, beleza? Até a próxima, fui.